Você é o que você come. Você já ouviu isso? Você é o que você come? Já voltamos. Pois é. E é verdade. E não é o que você comeu no almoço, não é o que você comeu nas férias. Não é nada disso. Aquilo que você come diariamente, aquilo que você alimenta diariamente, determina o que você será permanentemente. Olha só, o alimento de hoje pode não fazer efeito agora. O máximo que ele pode fazer é o seguinte: te fazer você dormir mal porque comeu muito, alguma coisa assim. Mas o reflexo dessa alimentação, ela vem com o tempo, né? Então, determina o que você será permanentemente. O que o seu corpo é ou sente é reflexo daquilo que você está comendo todos os dias. É um acumulado disso, né? Essa verdade não é consenso apenas para o seu físico. Isso aqui, casca, não é consenso somente para isso. E aqui eu quero dizer uma coisa, como cristão sou: a nossa alma, ela precisa de um alimento espiritual. E ela também reflete aquilo que nós comemos, aquilo que nós alimentamos. A alma reflete muito mais do que o nosso corpo. Aquilo que nós praticamos todos os dias é reflexo daquilo que nós acumulamos na nossa alma, né? Sabe, existem pessoas que passam dias, semanas, meses alimentando a sua alma com, como é que se chama aí? Reels, né? O tempo todo. E aquilo não acaba nunca. Aquilo é desculpa da expressão que eu vou usar, aquilo é uma desgraça na vida de um ser humano. Porque não acaba nunca. Acaba um ali, tem gente que se alimenta disso, de vídeos, de séries, de notícias ruins o tempo todo. Chega na igreja e ainda quer colocar a culpa no pastor, né, pastor? Quer colocar a culpa? Nossa, o culto foi ruim hoje, viu, Fernando? Louvorzão mequetrefe esse que fizeram hoje. Meu Deus do céu. O culto não está ruim, meus queridos. Não está ruim. O culto não foi ruim. Essa é a grande verdade. É nós que estamos péssimos. Nós que alimentamos mal durante a semana e chegamos aqui arrotando exatamente isso, falando que o culto não foi bom. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para nenhum de nós. O culto é para Ele. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Deus. Irmãos, o pão é tão importante para a nossa vida que Jesus compara a sua palavra com o pão. Você sabe por que Jesus se compara com o pão? Já parou para pensar isso? Por que ele se compara com o pão? Lá, quando Jesus estava naquele dia da multiplicação dos pães e peixes, e ele confrontou aquelas pessoas, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, comei de mim. As pessoas imaginaram, na época não tinha conhecimento, não imaginavam o quê? Canibalismo, algo desse tipo. Nada disso. Alimentar de Jesus é muito diferente de tudo isso. Sabe por que Jesus compara o pão? Porque o pão na Bíblia tem a ver com provisão. Provisão. E provisão não é só alimento. Provisão não é só aquilo que você come. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele quis dizer com isso? Lá em Lucas 11:3. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, fruto do meu trabalho, fruto do meu suor, nos deu hoje. Aquilo que eu planto, eu quero colher. Eu quero esse pão, né? Quando você sai para trabalhar de manhã e fala assim: vou ganhar o meu pão, você está querendo dizer o seguinte: vou trabalhar para no final do dia ter o meu sustento e aquele sustento pagar as minhas contas. Isso é provisão. Isso é alimento de Deus para a nossa vida. Então, o pão nosso, Jesus se compara ao pão exatamente por isso. Mas também tem a ver com mesa, com comunhão. Pão, às vezes, assim, as pessoas não têm às vezes, muitos de nós não temos a noção da grandeza do que a palavra de Deus nos traz de exemplo daquilo que nós temos que fazer. Tem a ver com mesa, tem a ver com comunhão, estar juntos. E é por isso que a palavra é comparada com o pão, pois é o alimento diário para a manutenção da nossa vida espiritual.
Vamos fazer isso aqui daqui a pouco. Nós vamos compartilhar o quê? O pão, o simbolismo do corpo de Cristo. Nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. Então, nós compartilhamos o pão de várias formas. Eu trabalho pelo meu pão, eu luto pelo meu pão diário, eu quero o pão do céu sobre a minha vida, eu quero a recompensa para saciar o que eu preciso durante o meu dia, eu quero a provisão diária. Isso representa o pão. Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, nesse Evangelho que nós lemos aqui, ele se apresenta de 7 formas. Dentro do Evangelho, ele se apresenta de 7 formas, usando a frase, eu sou. Interessante isso. E a primeira em que ele se identifica é, eu sou o pão. Eu sou o pão. Depois ele vem, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu sou. Por que ele diz, eu sou? Ele tem propriedade para dizer isso, por quê? Porque ele é Deus, sobre a nossa vida, sobre todos nós. E Jesus se identificou da mesma forma que Deus, lá na época, vocês lembram de um texto em que Deus pediu para Moisés falar com o faraó, e ele disse o seguinte, vai lá no faraó e diz para ele que, eu digo o que, Senhor? Diz para o faraó que eu sou, só fala isso, eu sou. Ele poderia muito bem chegar em faraó e dizer o seguinte, que faraó era arrogante, né? Quem é esse Deusinho seu aí que vai, eu sou o cara do universo, eu sou o cara nesse momento, o que manda no mundo, o Egito está nas minhas mãos, o mundo todo vem buscar comida aqui, nós temos do bom e do melhor, eu sou o cara. E esse Deus, quem é? Ele falou, o meu Deus mandou dizer a você que ele é o eu sou. Ele poderia muito bem dizer o seguinte, olha, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Sidekenu Yavé, e esses nomes que nós temos todos aí. Mas ele disse, diga para ele que eu sou. E eu sou é muito abrangente. Quer dizer, quer colocar Faraó no lugar dele. Que você não é, você está. Enquanto eu permitir, você está. Você não é nada. Sem mim você não é nada. Você acha que é alguma coisa. Mas o verdadeiro eu sou está te mandando dizer isso, isso e isso. Agora uma observação. Sabe qual é o problema da nossa geração e das pessoas de João 6? Nesse texto específico de João 6, que daqui a pouquinho nós vamos detalhar um pouquinho melhor sobre isso. É que eles não entenderam que Jesus é o pão. Eles achavam que Jesus era o padeiro. Vocês entenderam? Olha só. Porque no primeiro encontro de Jesus com eles, Jesus deu o que para eles? Pão. Deu pão para todo mundo. Eles disseram, amo esse Jesus que distribui pão, esse Jesus que distribui peixe. Eu amo. Só que Jesus chega num ponto do discurso que ele fala assim, eu não vou mais dar pão para vocês. Eu sou o pão. Vocês terão que comer de mim. Grave uma coisa no seu coração. Jesus não é o padeiro da vida, ele é o pão da vida. Uma das coisas que mais nos preocupa hoje é que as pessoas procuram Jesus como padeiro. E nós temos isso em exemplos em qualquer lugar, não só dentro da igreja, mas no mundo e fora. As pessoas que se identificam como cristãos, elas olham para Jesus como se fosse um fornecedor de alguma coisa, né? A relação dele com Jesus é exatamente de me dar. É uma geração de consumidores. Eles procuram Jesus pelo que ele pode oferecer, não pelo que ele é. Jesus dá pão, Jesus faz milagre, opa, estou dentro. Jesus abençoa financeiramente, eita, é isso mesmo que eu quero, eu sou próspero, glória a Deus. Não é por aí, não é por esse caminho. Servir a Cristo é muito mais, nós temos que nos dedicar muito mais, nós temos que realmente carregar a nossa cruz. E nós vamos entender um pouco mais à frente o porquê que Jesus se identifica dessa forma.
No discurso de Jesus, ele está dizendo: vocês estão procurando algo que os satisfaz, e não quem os satisfaz. O texto de João começa com a multiplicação, começa com Jesus multiplicando o pão. Então o povo ficou maravilhado, e entre eles comentavam: Jesus multiplicou o pão, Jesus trouxe pão para nós, comida, comida, comida. Eles pensavam nisso, porque realmente eu imagino que tinha um período de grande dificuldade, onde eles não tinham pão com fartura, e naquele dia Jesus provou que eles tiveram pão com fartura. Não só pão, mas tiveram peixe quanto queriam, a palavra de Deus diz. O texto de João começa com a multiplicação, só que a multiplicação revelou o quê? O coração de cada um. Vamos rapidamente ver um cenário aqui. Olha só, o lugar era deserto. Jesus olha para a multidão que chegava e diz: eles são como ovelhas que não têm pastor, né? Pastor. Além deles estarem com fome, deserto, esfria à noite, não tem agasalho, a coisa só piora, só piora. E Jesus, olhando para aquele povo, sentiu realmente compaixão daquela turma. A Bíblia diz que Jesus vai realizar um milagre. A palavra de Deus nos conta isso, que Jesus vai realizar um grande milagre naquele momento. Ele viu a Bíblia fala que eram 5.000 homens, mas fora mulheres e crianças. Vamos aproximar umas 15.000 pessoas, pastor, mais ou menos, por aí? Mais ou menos umas 15.000 pessoas. Você sabe o que é 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão? Sabe quantas toneladas Jesus fez aqueles 5 pães e 2 peixinhos virarem? Próximo de 8 toneladas de alimento. É comida demais. Tem 2 classes de gente que acredita nesse negócio: crente e doido. Eu sou crente, sou doido. Então eu creio na palavra de Deus. Pode ter certeza que a palavra de Deus nos diz isso. E Jesus chama Felipe. Felipe, vem cá. Olha só que detalhe importante, né? Eu estava estudando esse texto e eu falei assim: Deus, como o Senhor nos revela a tua palavra de forma tão grandiosa. Felipe, lugar, localização, onde podemos encontrar comida para esse povo? Onde podemos encontrar comida para esse povo? Por que Jesus chamou Felipe? Eu também fui atrás disso. Por que Felipe? Felipe, ele nasceu, aquele deserto era o deserto de Betsaida, e Felipe havia nascido ali, então ele conhecia aquela região. Só que Jesus fez uma pergunta para ele: olha, onde podemos encontrar comida para essa multidão? Sabe qual foi a resposta de Felipe? Não tem dinheiro. Ô irmão, você teve a oportunidade de responder corretamente. Onde? Ele responde: não tem dinheiro. Jesus não está te perguntando se tem dinheiro, se não tem. Jesus não quer saber disso. Parece inclusive com a gente. Parece. Às vezes Deus quer fazer milagre na vida da gente. Ele fala assim: onde eu posso atuar na sua vida assim, assim, assim? Ah, Deus, está aqui o extrato do banco. Confia que Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer. Confia que o Senhor, nosso Deus, vai transformar aquilo e mudar a realidade da situação. Parece, às vezes, Jesus pergunta para Filipe: por que o deserto? Me desculpa. Aí vem André e diz: temos aqui um menino que tem pães de cevada e peixinhos. Outra coisa que interessante que eu estava analisando, meus queridos. Filipe teve a resposta na mão e errou. Beleza, Jesus não perguntou se tinha dinheiro, se não tinha. Ele perguntou: onde é que vai encontrar esse alimento para nós? Ah, não tem dinheiro. Tudo bem, então, próximo. Ô André, o que você tem? O que você tem para nos dizer aí? É o seguinte: nós temos um menino aqui, que ele tem nas mãos dele 5 pães e 2 o quê? Peixinhos.
só um detalhe. João 6,11 diz o seguinte. João 6,9 diz o seguinte. Que André, ele disse que o pão era de cevada, né? O que quer dizer isso aí, o pão de cevada? São curiosidades que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A gente pode entender. Pão de cevada, quem comia era pobre. Os ricos comiam pão de trigo. Naquela época, o pão de cevada era um diminutivo. Nós temos aqui um rapazinho que tem pão de cevada e tem 2 peixinhos. Mas olha só que interessante. Logo em seguida, em João 6,11, aquilo passa para as mãos de Jesus. Aquele cesto passa para as mãos de Jesus. E o texto nos diz o seguinte. Olha só, aqui, o verso 11 de João 6. Rapidinho, que eu estou com as vistas meio atrapalhadas. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixinhos. Está certo? Nas mãos do menino era peixinho. Olha que interessante. Em seguida Jesus fez o mesmo com os peixes. O que isso quer dizer? É peixinho nas mãos do menino, mas nas mãos de Jesus tudo volta ao normal. Tudo cresce, tudo prospera, tudo multiplica. Você está entendendo onde é que nós devemos deixar aquilo que nós temos nas nossas mãos? Não é na mão do advogado, não é na mão do juiz, não é na mão do médico, não é na mão do pastor, é nas mãos de Jesus. Aí o milagre aconteceu. Depois de comerem muito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles só reconheceram Jesus, o profeta, depois do milagre. Ligaram com o texto de Deuteronômio 18, em que Moisés disse que levantaria um profeta semelhante a ele e que daria continuidade. Então eles pensaram: Moisés, deserto, profeta, é ele. Jesus, a multidão ficou alvoroçada. Jesus. Queriam fazer de Jesus o rei à força. O texto nos diz isso. O que Jesus fez? Ele retirou-se e foi orar sozinho no monte. O verso 15 nos diz isso. Porque eles querem Jesus rei? Eles querem pão, querem peixe, querem benefícios. Eles não querem Jesus. Eles amavam o que Jesus fazia e não quem Jesus era. Se esse Jesus aí for o nosso rei, ele vai nos livrar do jugo de Roma, vai nos dar comida. Rei, Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E começaram a gritar exatamente isso. Jesus, sabendo disso, retirou-se, saiu de fininho, pegou os discípulos e falou assim: ó, vai para o mar. Mas Senhor, vão para o mar, daqui a pouco eu chego lá. Interessante que Jesus não usa os nossos métodos, né? Os discípulos imaginaram que Jesus chegaria lá de barquinho, de repente vem Jesus lá, né? Andando sobre o mar, de boa, tranquilo. E os discípulos, tudo com medo, tudo cheio de medo, de temor, eles ficaram assustados, escandalizados. Mas Jesus acalma a tempestade naquele momento. Pedro anda sobre as águas, Jesus entra no barco e vão para a região de Cafarnaum. Vocês já conhecem a história do mar bravio, em que Pedro andou sobre as águas e tudo mais. Mas a história anda para frente. Jesus foi para Cafarnaum e lá ele passou a noite. A Bíblia nos diz que no outro dia de manhã o povo voltou lá para o lugar onde Jesus havia multiplicado os pães. Daqui, olha só tinha um barquinho vazio. Eles perguntaram: ué, cadê o homem? Irmão, tal do crente desculpa a brincadeira, mas crente elétrico. Oh meu Deus, viu, Daniel? Eles queriam café da manhã. Tal do crente come, aquela musiquinha que você passou hoje, crente come, tá orando, come.
E eles estavam lá exatamente pelo milagre que Jesus tinha feito. Eles voltaram ao lugar. E chegando lá, não encontrando Jesus, o que eles fizeram? Uns pegaram um barquinho, atravessou o mar, outros foram a pé, a Bíblia nos diz isso, e chegou do outro lado onde Jesus estava. Descobriram que Jesus estava lá. Chegou lá, Jesus, o senhor aqui de novo, que bom. Oh, meu Deus. Tipo, faz tempo que o senhor está aqui, Jesus? Já serviu o café da manhã? Café com Deus está pronto? Vai, Maria. O senhor está sumido. Rei, Jesus é o nosso rei. Eles queriam que Jesus fosse rei. Jesus não faz reinado político. Não, o reino dele é eterno, não é desse mundo. Ele disse isso. O meu reino é eterno, não é desse mundo. Daqui eu não sou. E eu não quero fazer os milagres que vocês pensam. Aquilo que vocês querem para encher a barriga de vocês, encher o ego de vocês. Não, de jeito nenhum. Jesus, e eles perguntaram: Jesus, e aí, como é que o senhor está? O senhor está sumido? Jesus não respondeu. Na verdade, ele respondeu assim, no versículo 26 diz assim: na verdade vocês estão atrás de mim, não porque vocês me querem, mas porque comeram o pão, gostaram, ficaram satisfeitos e vieram para repetir. Vocês vieram por causa da necessidade de vocês. Vocês querem benefício, não estão procurando a minha face. Vocês só querem o que sai das minhas mãos e não o que sai da minha boca. Temos que entender uma coisa: se nós frequentamos a nossa igreja ou outra qualquer e só procurarmos Jesus pelo que Ele pode nos dar, o nosso Deus não é Jesus. Eu repito, nosso Deus não é Jesus. Se nós estamos aqui pelo que Ele nos dá, nós estamos procurando no lugar errado e o Jesus errado. Isso se chama idolatria. Você não vem à casa de Deus para buscar aquilo que Deus te dá. Você vem à casa de Deus por um motivo específico: buscar o pão eterno. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, diz que se eu espero em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Então eu não posso pedir as coisas para Jesus? Pode. E se Ele não te der? Não deu. Eu até falei uma outra vez aqui, existem 3 respostas de Deus para nós: sim, não, espera. Qual que é melhor para nós? Sim? Eu ouvi um sim. Se eu pegar o Hélio, você pega o Hélio Neto pedir uma moto para você, 500 cilindradas, você der para ele e fala assim: ó, pega a freeway aí, some, vai lá em São José e volta. Esse é o sim que você está dando para ele, né? Deus seria totalmente irresponsável conosco, nos entregando aquilo que nós não podemos e não sabemos usar. Deus sonda o nosso coração. Qual é a melhor das respostas, hein, Débora? As 3, exatamente as 3. Sim, no momento em que Ele achar que você realmente precisa, viu, Daniel? Não. Uma vez eu estava orando com a minha filha e nós fizemos um propósito. Pai, vamos orar aí por uma situação assim, assim, assim. O senhor pode orar comigo por um tempo? Ficamos lá uns 3 meses orando pelo propósito. No final, sabe o que aconteceu? Nada. Ela, Deus não respondeu. Eu falei: respondeu. A resposta dele foi: não. Deus não quer isso que você está querendo. Deus não quer para você. Ele pai, eu entendi. Realmente eu entendi a mensagem de Deus na minha vida. E muita gente não entende o silêncio de Deus, né? O silêncio de Deus pode ser extremamente barulhento no nosso coração. Ele pode falar muito alto. E o silêncio dele está dizendo para você: não, eu não quero. A coisa vai começar a apertar porque Jesus fez milagres e eles gritaram: rei, Jesus é o nosso rei. Quando ele disse: bora comer de mim, o povo começou a sair de fininho, inclusive os seus discípulos. O verso 66, viu, Simone? Verso 66,
Discípulos começaram a se definir. E detalhe, não foram só as pessoas da multidão. Aliás, não foi só a multidão. Os seus discípulos também saíram. Porque Jesus começou a apertar um pouco mais. Agora vocês vão ter que comer de mim. E comer de Jesus é muito mais difícil do que nós imaginamos. É muito fácil para nós que, eu digo para nós, para quem quer obedecer a Deus. É fácil, facílimo, mas é muito difícil para quem quer um embate direto com Jesus. Quem quer argumentar com Jesus. Aí sim se torna difícil, né? Você sabe que não é diferente aqui na igreja, não é diferente, não só aqui, em qualquer lugar. O pastor Alcenio, o pastor Gala começa a falar uma palavra mais dura, as pessoas vão saindo, né? Infelizmente, quando se fala de prosperidade, Walter, quando se fala de prosperidade, a igreja lota. Tem gente que traz o salário inteiro, entrega, faz tudo. Eu quero ser próspero financeiramente, próspero no seu... Hoje, prosperidade, viu, geral, está ligado só com dinheiro. A maioria das vezes, as pessoas não entendem que a prosperidade, ela está aqui, dentro de você. Prosperidade de caráter, de alma, de vida, de saúde, de paz, de alegria, de união com os irmãos. Há tempos atrás, viu, pastor Alcenir, quando o pastor pregava contra o pecado, as pessoas saíam do pecado. Engraçado, né? Hoje, quando o pastor prega contra o pecado, as pessoas saem de onde? Da igreja. Infelizmente, é isso que acontece. E nós temos que ser diretos e sinceros com isso. Acontece com a gente, né? E elas não procuram arrependimento para uma transformação. Nossa, Elésio, eu vou no domingo porque eu quero uma palavra de ânimo para a minha semana. Não quero receber uma palavra dura dessa. Irmão, essa é a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Às vezes, do meu jeito, estou colocando a palavra de Deus aqui para que nós entendamos de uma forma mais clara. Mas a palavra de Deus é isso. Enquanto a igreja está pregando sobre prosperidade, abundância, você é isso, você é aquilo, as igrejas estão cheias. E nós temos exemplos aqui na Beara. As igrejas estão lotadas, né? Queremos somente as benesses, o pão, mas não queremos viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos diz para carregarmos a nossa cruz. Olha só, negarmos a nós mesmos. É difícil negar a nós mesmos, é complicado. Tem hora que o velho homem se manifesta de um jeito tão forte que negar a nós mesmos é complicado. Você abençoar alguém que te amaldiçoou, né? É complicado. Perdoar o inimigo é mais complicado ainda. Dar outra face, sermos humildes e mansos, sermos injustiçados e não pagarmos com a mesma moeda, viver uma vida de santidade simples, sem desejar as coisas que o mundo nos oferece, viver para Deus. Isso é comer o pão verdadeiro. Eu já estou quase terminando. Irmãos, Jesus está cansado dessa relação de consumo. Eu disse isso na vez passada em que eu compartilhei com os irmãos a palavra. Qual é a nossa verdadeira intenção de estar na casa de Deus? Eu volto a uma conversa que eu tive com o Fernando, a gente vinha de Concord. Ele me fez essa pergunta: as pessoas querem o que hoje, estando na casa de Deus? Qual é o real propósito de cada um de nós? A relação que devemos ter com Deus é crer, comprometer, envolver, relacionar. Você é o que você come. Quem come de Jesus parece com quem? Jesus. Hã? Jesus. Jesus. Tem a essência dele, tem a mente dele, tem o caráter dele, tem tudo o que ele nos ensina a ter. Se você só olhar para um pão, mata a sua fome? Não. Então não adianta só acreditar que mata a fome, mas você precisa comer desse pão. E comer desse pão é viver a vida. Então não é reconhecer Jesus somente como Salvador, mas como Senhor. E qual a diferença disso? Jesus como Salvador
Ele nos dá o direito de irmos para o céu, salvos, libertos pelo sangue de Jesus, pela salvação, pela morte de Jesus no Calvário. Mas Ele, como Senhor, Ele pede que nós, para que nós trouxemos, como é que se diz a palavra, é isso mesmo? O céu para a terra, viver realmente aquilo que nós devemos viver aqui, né? Procurando viver uma vida de santidade, apego à palavra, testemunhando através da nossa vida. Assistir vídeo no YouTube sobre exercício na academia te emagrece? Eu estou fazendo pergunta retórica aqui, entendeu? Não, claro que não. Assistir somente os cultos também? Não, meu Senhor, não. Assistir culto não alimenta a sua mente espiritual. Então, não é o que você recebeu no domingo, mas o que você vai fazer de segunda a sábado. Aquilo que você absorve aqui, entendeu? Não só aqui, aquilo que você absorve da palavra de Deus na sua vida, do verdadeiro evangelho de Deus na sua vida, é isso que vai te fortalecer, né? O problema é que não fazemos nada, não alimentamos durante a semana, não queremos receber e queremos no final de semana chegar aqui na igreja e receber uma overdose da palavra de Deus, sair daqui extremamente fortalecido. Você não vai até amanhã cedo, porque amanhã você já precisa da misericórdia do Senhor, porque ela se renova todos os dias de manhã na nossa vida. Então nós precisamos dele. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a um minuto. Meus queridos, a nossa vida deve ser uma vida de constante devocional com Deus, uma vida de entrega, literalmente de entrega. É difícil viver assim, principalmente aqui na América, não é, Sérgio? É difícil. Mas nós temos que procurar viver a vida de Jesus o mínimo possível, que as pessoas vejam em nós Cristo, literalmente. Chegamos aqui querendo milagres, bênção, prosperidade. Domingo que vem eu volto. Eu zerei o jogo agora, domingo que vem eu volto e vou receber de novo. Não! Você comer só a comida aqui que as nossas irmãs fazem ali, no momento de confraternização, você sai daqui saciado para a semana inteira? Não, lógico que não. Diante de tudo isso, os apóstolos foram os únicos que ficaram. Jesus olhou para ele e falou: e aí? Não vão também não? E aí? Vocês não querem vazar também não? Pedrão, eu gosto do Pedrão. Pedrão, ele tem os problemas dele, mas olha só, Jesus, para quem nós iremos? Para quem? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós não podemos procurar ninguém mais a não ser o Senhor. Já chegamos a essa conclusão. A multiplicação revela o coração das pessoas em todos os sentidos, seja a multiplicação dos pães, a prosperidade alimentar, seja a multiplicação econômica, financeira na sua vida, viu, Maria? Revela o coração de cada um de nós. Aquilo que está escondido aflora, vem. A pessoa má que está dentro de você, ou a pessoa boa, ela aparece. A pergunta é: se ele falar que não vai te dar nada, você vai ou fica? Está disposto a viver o verdadeiro evangelho? Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, 2 Coríntios 12:9. Tem uma música, inclusive, que só para, vamos ver se vocês lembram dela, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Não adianta eu tentar maquiar isso aí. E por fim, nós devemos gravar uma coisa, meus queridos: o Pai é mais importante que o pão. Jesus, ele se coloca como o pão da vida, para dizer aos homens: olha, comam de mim, alimentem a sua alma de mim. Eu sou o pão que realmente vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida.
mas ele está querendo de alguma forma, Elisângela, te levar ao Pai. E o Pai é muito mais importante que o pão. Para finalizar, vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo caiu na real e falou assim: nu, é um jeito mineiro nosso, nu, eu estou totalmente errado. Que isso? Eu estou comendo aqui, desejando comer a comida dos porcos. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá tem o quê? Pão. Lá tem pão. Então eu vou voltar para lá. E ele voltou todo satisfeito. A hora que o pai viu ele, a primeira coisa que o pai fez com ele foi o seguinte: está aqui pão, meu filho. Não, a primeira coisa que o pai fez foi o seguinte: Geraldo, vem cá, meu filho, vou te dar um abraço. O pai é muito mais importante que o pão. Depois vem outras coisas. Chegou em casa, deu sandália, deu anel, deu vestimenta nova, deu muito mais do que ele tinha pedido. E depois disse assim: traz um pedaço de pão para ele. Foi assim? Quem conhece a história do filho pródigo? Não. Olha o seguinte, DJ, liga o som aí, viu? Liga o som, bota um somzão pesado, chama os amigos, vamos matar um boi e fazer um churrascão. Exatamente isso. Deus oferece muito mais do que um pão, muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou pedimos. E é esse pão verdadeiro, meus queridos, que nós precisamos. Nós precisamos muito mais dele. É aí que eu queria chegar. O Pai é mais importante que o pão, Simone. Muito mais importante que o pão. E nós estamos aqui exatamente por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus não disse: eu vou te dar pão. Não. Jesus não disse: eu tenho pão. Não. Jesus disse o quê? Eu sou o pão. Eu sou o pão. Se amamos o Pai, damos o pão verdadeiro. E daqui a pouco o pastor Alceli vai conduzir essa parte da ceia. Entenda o que é realmente comer o pão, comer a carne de Jesus. Entenda, meus queridos. Talvez a palavra tenha sido assim, tanto quanto simplória para você, mas eu digo uma coisa: nasceu do coração de Deus. Eu senti de Deus durante essa semana para que nós falássemos daquilo que nós estamos alimentando. Nós estamos alimentando do pão verdadeiro, estamos deixando de lado o pão do céu e nos alimentando desse pão que o mundo nos oferece. Esquece, não vai rolar, não vai dar certo, não adianta, viu, Flora? Não adianta nós insistimos nas coisas do mundo e esquecemos do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento, que é o alimento do céu, aquilo que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz isso aqui que nós estamos tendo agora: comunhão, alegria, uns com os outros, estando realmente na presença de Deus. Tem pouca gente, interessa, tem muitas, tem pouca gente, mas as poucas pessoas que aqui estão com um único propósito: de buscar o pão verdadeiro. Amém?